São nossos entrevistados hoje no estúdio os vereadores de Bauru, Paulo Eduardo de Souza, do PSB, e Fabiano Mariano, do PDT. O professor Duda Trevisani conversa agora ao vivo com os nossos convidados. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, professor. Tudo bem? Graças a Deus. Tudo em ordem, tudo bom. Tudo bem. Estou aqui, ó, com dois vereadores que faz um papel aí, na pior das hipóteses, de centro-esquerda em termos ideológicos, né? O Paulinho é esquerda, o Fabiano é mais ou menos centro-esquerda, o PDT hoje, né, Fabiano? Mais ou menos. Mais ou menos assim. Admitindo que ainda existem ideologias. Na verdade, na prática hoje, o problema virou, no mundo inteiro, né, praticamente. Boa discussão. Hoje é economia e as esquerdas ainda têm algum reduto aqui no Brasil, mas bem relativo também. A esquerda está no poder e toma atitudes de direita e etc., e algumas de extrema esquerda, e é uma discrepância fantástica. Na verdade, o único cara de esquerda que eu conheço que é coerente chama Roque Ferreira. Esse aí, o Roque realmente reza na cartilha e é o último dos marxistas. É o último dos marxistas, viu, Roque? Você realmente tem um valor excepcional e um cara extremamente... O Roque engrandece muito o debate com essa linha dele, com essa postura dele na Câmara. Ele, o Dr. Paulo é outro também, que engrandece muito o debate nessas questões de linha, né, claro, de origem, partidárias e de... Daqui a pouquinho o Cuba vai chamar o Roque. Roque, vem aqui para você ajudar a gente, porque não tem mais ninguém aqui que tá... Tô brincando, viu, Roque? Você sabe que eu gosto de fazer piada com você, que é meu amigo particular. Paulinho, você acompanhou o Alcaide em São Paulo, afinal de contas, o nosso hospital vai passar para a prefeitura, como é que vai ficar as despesas, uma prefeitura que já tem um montão de problema financeiro, como é que você viu isso, você que acompanhou? Sim, foi muito bom ter ido a São Paulo e ouvido por parte do secretário adjunto do Secretaria do Estado de Saúde a disposição em passar para a prefeitura. Mas isso faz parte de um plano maior da política de saúde para o Estado. Eles dividiram, finalmente assumiram a questão do SUS do ponto de vista hierárquico de saúde. Então, são aquelas entidades ditas estruturantes, que são as de alta complexidade, as estratégicas, que incorporaria média e baixa complexidade, e as de apoio, que é aquele paciente que tem que ter cuidados apenas paliativos, por exemplo. E nessa configuração, nada melhor do que o município para fazer a gestão da demanda do ponto de vista do munícipe, do cidadão. Então, assim sendo, alta complexidade com o estadual, média e baixa com o hospital de base e o paliativo com o Hospital Manuel de Abreu. Essa é a disposição da Secretaria. Por que passar a gestão para a Prefeitura? Porque está mais próximo daquele que usa o processo. Muito interessante. Agora, historicamente, o Hospital de Base tem uma dívida impagável. É isso que eu ia chegar. É o grande problema, o grande ônus em se assumir a gestão é que se seja solidário à dívida. Ou seja, que se assuma a dívida. Não, isso não. Nós não permitiríamos jamais que o município fosse onerado. Dimensionaram essa dívida já, mais ou menos? Ela é muito polêmica, porque tem um componente trabalhista, tem um componente tributário, tem um componente daqueles que eram os fornecedores do hospital e dos próprios médicos da época, né? E que ninguém recebeu. Esse é o pior. Então, isso também não pode ser repassado. O Estado, quando assumiu a perspectiva junto com a FAMESP, assumiu a dívida, dizem os juristas, né? O que nós não permitiríamos é que a prefeitura assumisse isso. Do ponto de vista de definição assistencial, mas seria não definir isso, a prefeitura não vai pôr a mão na cumbuca também? Exatamente. Deve pôr. Exatamente. Que eu falo para você, então isso não vai passar coisa nenhuma. E ficou muito claro isso, o próprio prefeito colocou isso claramente lá. Então ficou das partes dos jurídicos entrarem em contato e também a parte técnica para ver o quanto custa recuperar o hospital, que já está sendo recuperado, né? Já foi custa o preço de fazer 3 hospitais desse, viu? Pelo menos um, né? Essa discussão vai haver agora no dia 31, justamente para ver se vale a pena investir numa reforma. Eles não conseguiram pelo Hospital do Centrinho, que ia transformar
Não, a USP não concordou? Não, né? Isso é de fórum íntimo da USP e não abriram mão. E também tem uma série de erros conceituais em termos da construção e tudo mais, né? Então é um hospital bastante complicado também. Basta ver que ele já é um pós-nato, né? Nasceu depois de muito tempo, né? Quase 20 anos. Essa é uma discussão que nós temos que trazer para a sociedade também, né? O senhor acaba de falar que é um hospital pós-nato. Foi muito recurso empregado ali, muito dinheiro empregado lá. Aonde você fala? No Hospital do Centrinho. No Hospital do Centrinho. Mas foi dinheiro da USP. Ah, professor. E do Estado também. Do Estado foi do Estado também, com certeza. Eu acho que não. Eu me lembro que o Gastão trouxe uns dinheiro de Brasília. Isso também. Isso de Brasília, mas do Estado foi também? Eu teria que confirmar. Eu acho que não. Teria que confirmar, mas acho que... Eu também estou falando de memória. Mas eu acredito também. Que de qualquer maneira... Mas eu me lembro que o doutor Gastão trouxe... Ele ia a Brasília, o Gastão era uma pessoa que tinha um trânsito em Brasília. Sim. De qualquer forma, né? é um dinheiro público utilizado de maneira adequada, porque ele está há 20 anos sem uso. Isso é verdade. Então não se pode admitir esse tipo de situação. E que se aplique a questão... E demorou tanto para fazer, porque antes, o Centrinho de Bauru era um hospital modelo no ramo ímpar. Hoje tem vários já no Brasil do nível dele. Sim. Então, tanto é que Brasília dava dinheiro porque exclusivo. Era exclusivo, né? Onde você ia, você falava de que você era de Bauru, nego, falei... Centrinho, referência, né? Era o Centrinho e Eni, eram os dois cartéis de Bauru, né? Você vê a discrepância, né? Entendeu, né? Nego, o Centrinho... Entendeu, né? Uma vez eu estava pescando, sem brincadeira, no Amazonas, eu e o Zé Luiz, num barco. Aí o piloto, perguntou de onde a gente era. De Bauru. Falou, diz que lá tem um hospital. Você está percebendo? Você vê que, né? Bauru tem que resgatar esse pioneirismo, né, nos diversos setores. Aqui nasceu muita coisa boa. De qualquer forma, a questão da passagem da gestão para a prefeitura é um passo ousado, é uma política nova do Estado e muito interessante. Você vê possibilidade prática agora? Sim. A ideia é maravilhosa, eu acho, né? Desde que superado esse entrave... Você quer ver um exemplo que eu acho que a ideia é maravilhosa? Você quer ver? E é geral isso. O ensino público. É comum isso. Em qualquer cidade, o ensino municipal é melhor que o estadual. Aqui em Bauru nem se fala. E o estadual tem uma dirigente, a Gina, que é fantástica, maravilhosa, entendeu? Mas o ato de cuidar de perto é outra coisa, né, Paulo? É fundamental. Em política isso também é fundamental. Claro, e num país tão grande como o nosso, a questão né? distrital se coloca dessa forma, né? A política é feita por aquele que tem o problema, né? De qualquer forma... ficou acordado que será feito um estudo, tanto financeiro quanto jurídico, para ver a viabilidade dessa passagem. Se possível, eu acho ótimo. Eu sou favorável à passagem. Se possível, eu também acho ótimo. Resolve mas eu não vejo possibilidade. O grande problema da saúde em Bauru é histórico. A questão estadual com um partido, a municipal com outro e federal com outro, sem integração. Então as atitudes eram diversas, não havia integração, não havia unicidade, não havia planejamento. Tentamos resolver isso na última legislatura, não conseguimos. As pessoas estavam aquém da necessidade daqueles que serviam ao cidadão propriamente dito. Concordo. Então, esse foi um gesto de grandeza da Secretaria do Estado, tentando subverter essa questão. Porque hoje o PMDB é um partido, o PSB é outro, né? Já andaram juntos, mas hoje estão distantes. Nessa superação política, eu achei que foi um gesto de grandeza e pela insistência deles nessa questão, me parece muito apropriado que se dê esforço completo para que se dê a definição disso. Mas eu acho que essa dívida inviabiliza tudo. O que você acha? Eu queria falar um pouco disso aí, doutor Paulo e professor. Primeiro que eu acho que o governo do Estado, nesse momento agora, está fazendo diferente do que fez com nós há pouco tempo atrás. Sim. Em que não nos ouvia, nós cobrávamos, reclamávamos, chamávamos para discussão de problema sério e complexo, que é a questão da saúde no município, que é gerida pelo Estado, e nós nunca tínhamos respostas. Muito pelo contrário, nos davam as costas. Eu acho que, chamando para essa discussão agora,
já se dá um grande passo. O meu entendimento é que, de princípio, se não houver o que o Dr. Paulo acabou de dizer, um detalhamento das dívidas, um detalhamento de quanto fica para reformar, um detalhamento do compromisso jurídico no papel dos repasses garantidos pelo governo do estado para o município, se isso não houver, será uma loucura a prefeitura assumir as unidades de saúde. Mesmo porque o município acaba não conseguindo nem gerir de maneira decente as suas unidades básicas. Seria talvez um inchaço da Fundação de Saúde, da Fundação Regional de Saúde, num primeiro momento. Então, eu acredito que nós teríamos que ter muita calma e prudência. Isso tenho visto no prefeito e vocês mesmos que estão discutindo essa situação. Acho que nós temos que abrir o debate com os demais vereadores, abrir o debate com a sociedade, porque o governo do estado, é claro que ele quer passar. É um pepino, é um rojão para eles. Claro, então nós temos mas nós estamos muito repetitivos. Vamos trabalhar nessa questão. Ficamos 20 minutos falando a mesma coisa aí. Eu acho que a coisa aí é por aí agora. E a falta d'água em Bauru, que segundo dizem, o Ibope do prefeito já caiu de 80% para 30%. É inadmissível que uma cidade do porte de Bauru falte água. Uma cidade com um orçamento de mais de R$1 bilhão falte água. Há 5 anos aquele alto lá sem água, né, Paulinho? Então, há necessidade de uma resposta concreta para isso, que não é fácil, porque a rede de distribuição de água está totalmente obsoleta. Ela passou do seu tempo de uso e não foi feita uma política de renovação. Talvez tenha chegado esse momento agora com o advento da questão do esgoto. Temos lá o provento federal, que vai permitir o tratamento de esgoto, e temos um fundo de esgoto que talvez possa ser trazido para fazer a distribuição de água adequada. Não consegue superar a demanda, uma vez que foi dito que precisa de R$200 milhões para fazer toda a reforma da distribuição de água. Mas, com aquilo que tem no fundo de esgoto, poderia se iniciar uma grande reforma na distribuição de água, que é um dos grandes problemas, passa a ser agora, depois do esgoto, um grande problema da cidade. Há necessidade de uma política específica para isso, há necessidade de se aparatar o DAE para isso, fazer uma reforma administrativa, no sentido que se torne mais competente, não que não sejam competentes, mas a forma. O produto final do DAE é água. Se falta água, o DAE não tem competência para se colocar. Então, há necessidade de uma política específica para isso. E há uma série de exemplos, tanto a nível nacional quanto internacional. O que você acha, Fabiano? E dinheiro também existe. Doutor, a questão da falta d'água é um problema crônico que nós sofremos com isso há muitos anos. Eu sei que é repetitivo dizer, mas nós temos que falar. Não houve investimento em perfuração de poços e em substituição de rede há muito tempo. Sim. Há uma perda de água em vazamentos na casa dos 30%. E nós não conseguimos resolver isso enquanto falta água. Agora, o telefone nosso não para de tocar, professor. E nós estamos de mãos atadas. Essa perda de 30% não termina a água na cidade, no Estoril. O problema é técnico, é lá em cima que a água não sobe. É de forma geral, professor. Entendeu? Eles furam se não tivesse o vazamento, lá em cima não ia ter água do mesmo jeito. Eles perfuraram o poço no Bauru 16 e continuam com falta d'água no Bauru 16. Claro. Perfuraram o poço no Roosevelt e continua a falta no Vânia Maria. A distribuição é o problema. Continua a falta no Vânia Maria. Então a questão é técnica. Técnica. Então a questão é técnica. Agora, o que não pode é o povo sofrer. A gente fala, foi debate na última eleição, a falta d'água e continua o mesmo problema. Outro problema agora, para passar problema assim, hoje para pressionar os nós vamos ter que ter uma resposta rápida. Urgente. Vamos buscar isso. Não, daqui a pouquinho o Rodrigo chega no 0% de aprovação. Não vai chegar. Vocês são aliados, não vão acreditar. Falar outra, como é que vocês aprovam um aumento no IPTU, o triplo da inflação para imóvel acima de 600, 700 mil reais? Que absurdo. É o maior aumento de IPTU que o Brasil já teve esse ano. Eu acredito que se nós pegarmos por esse aspecto, né, e falar disso de uma maneira geral para a população, vai dar um entendimento de que a Câmara aprovou um aumento abusivo. Vale ressaltar... Você acha que não é abusivo? Vale ressaltar que de 0 a 150 mil
Houve apenas o aumento da inflação de 0 a 75, nem o aumento da inflação. Isso representa mais de 80% dos imóveis da cidade. E por que não houve aumento nenhum? Que desse o aumento da inflação, até porque os outros pagam uma porcaria, pagam pouquinho. Você viu o Rio Preto? O Rio Preto fez uma coisa absurda, mas pelo lado do contrário. Ele aumentou 6% para todo mundo e acima de um determinado valor, que são os condomínios. A cidade está louca da vida com o Valdomiro lá. Ele abaixou o IPTU. As casas, porque ele achava que pagava demais, na opinião dele. É inusitado. Inusitado. Bauru e Rio Preto fizeram duas atitudes inusitadas. Aqui subindo o triplo da inflação, que ninguém subiu isso. E é para terrenos, professor, é para imóveis. O que subiu o triplo da inflação que o senhor está colocando? Acima de um determinado... Acima de 600 mil, imóveis. Imóveis. Terrenos, desculpe, terrenos. Não é só terreno não, mano. Paulo, daqui. Terrenos. É como ele está falando. Terrenos acima de 600 mil. Fica essa especulação imobiliária na cidade, não dá-se uso. Terreno sem construção? Sem construção. Sem construção. Acho que não é isso que eu entendi. Foram as faixas, foram de 0 a 75, 0, de 75 a 150, 6%, de 150 a 300 foi 10%. Já é muito já. E de 300 a 600, se eu não me engano, 12%. E o que teve um aumento considerável, de 22%, foram os terrenos acima de 600 mil reais. Foi isso que foi feito. Eu não vejo um aumento abusivo nesse sentido. Quando que chegam os carnês? Começa a chegar agora no mês de abril. Entre março e abril. Eu não sei se tem algum telespectador ou vereador que está a par. Eu acho que a informação que você está dando não é correta. Não é correta. Você me perdoa, eu estou falando com... De 0 a 75 não houve. De 75 a 150, 6... Do imóvel. Do imóvel, isso é de imóvel. De 150 a 300, 10. Então, 300 mil, 10%, absurdo. Que representa 4 de valor real. De 300 a 600, Paulo, me ajuda? Parece que é isso, eu não me recordo. Também não 10 recordo. É quase o dobro da inflação. 12%. Aí sim, nos terrenos houve um aumento. Mas tudo quanto é lugar da região, eu entrevistei todo mundo subiu a inflação. Porque essa história de dizer que tem imóvel desvalorizado em Bauru, de qualquer maneira você dá um aumento de 22%, ele fica com um imposto alto e continua o valor desvalorizado lá embaixo. Tinha que ter feito então porque houve a correção da planta genérica. E aí sim explodiria o IPTU. E aí a Câmara foi totalmente contrária. O IPTU aumentaria na casa aí de 150% de maneira geral. E o que houve? Falou, não, faça-se um escalonamento, o valor da planta genérica corrigido, mas esse aumento em cima do aumento do IPTU, ou seja, do IPTU do ano passado. Você não está cobrando em cima do valor da planta genérica, que aí sim explodiria e nós seríamos totalmente contrários. Eu volto a falar nisso amanhã aqui. Eu vou pegar vale a pena. E detalhar. É dito também que a média histórica do aumento do IPTU foi recuperada agora. Esse é um argumento que foi usado, mas eu não tenho todos os elementos para confirmar o argumento ou não. Fabiano, a obra do piscinão do Jardim Jussara está abandonada. É o Luiz Cláudio da Falcão. Qual a solução para a conclusão dessa obra? Falta verba do governo federal? Luiz Cláudio, você sabe o tanto que a gente luta para aquela obra ser concluída, até para evitar o que houve, essas enchentes na cidade nessa última chuva. As informações que nós temos é que não está havendo um repasse por ordem da Caixa Econômica Federal para a empresa que está fazendo a obra, realizando a obra, e com isso a empresa tirou o pé da obra. Nós iremos cobrar, estamos cobrando, para que eles voltem e finalizem a obra, que já está com quase 80% dela concluída. Nós fizemos uma matéria, professor, inclusive com a TV Prevê no local, cobrando o retorno das obras, e na oportunidade deu resultado. Acredito que nós poderíamos fazer uma nova matéria e quem sabe eles voltem a concluir esta obra. Paulo responde essa.
É o Pedro Valentim perguntando. Vereadores, já foi denunciado que o DAI não cobra os grandes devedores de água. Aliás, o presidente da autarquia, em entrevista para a TV Prevê, disse que seriam tomadas providências jurídicas. Mas essa conversinha faz ano que nós estamos discutindo. Este fato é renúncia de receita. Por que a Câmara não força essa cobrança, que poderia dar até improbidade administrativa para os dirigentes do DAI, mesmo porque dos consumidores comuns, deixou a terceira conta sem pagar, o fornecimento de água é interrompido? Excelente colocação, Pedro. E a questão me diz respeito. Especificamente em agosto de 2011, eu mandei para o prefeito um ofício sugerindo a criação de um grupo que a gente chamou de G Grande, que era um grupo de trabalho para a cobrança dos grandes devedores. E lá nós estabelecemos como é que era a estratégia, como é que era a Constituição, porque aquela época assustava não só o do DAI, mas também os grandes devedores do município. E surpreendia o perfil jurídico de cada um deles. Soube recentemente que perfaz um total de 13 milhões de reais a questão do DAI, da água. Então há necessidade sim de um grupo específico de cobrança, já que Bauru é a capital da cobrança. Por que não publica quem são esses... Por questões legais. Não pode? Não pode. Mesmo pedindo autorização para a Justiça, será? Aí se a Justiça, se o Ministério Público permitir, mas me parece que legalmente não pode. Então nós sabemos quem são, não podemos publicar e falta uma atitude ativa. Quando eu fiz o ofício, causou um grande impacto lá. Mas hoje na internet tem informação de todo mundo, né? Ele sabe a questão até da transparência. A cor da sua cueca na internet, entendeu, né? Mas a questão acho que é do direito individual, né? Não pode... muitas dívidas estão sendo trabalhadas, estão juridicamente, tudo mais. Mas de qualquer forma, você coloca muito bem que é abrir mão de receita. Há necessidade, sim, de uma atitude mais ativa no sentido de cobrar. E aí vem a questão política. Será que são amigos do rei que estão devendo e não são cobrados? Então vale a pena cobrar indistintamente. Amigos do rei não, segundo dizem, devem aí a vida inteira, né? São amigos de vários reis, então, né? Expediente, na verdade é mais fácil levar com a barriga a dívida do que pagar, né? Então está na hora sim de tomar uma atitude mais ativa e a sua colocação, chamando a responsabilidade dos dirigentes, é muito importante. Nós vamos voltar à tona agora. Fabiano responde essa, até porque essa pergunta é boa, do Dr. Natanael. Os dois, eu até ia fazer a pergunta se eles são candidatos a deputado. Os dois estão aí, o Paulo no PSB e o Fabiano no PDT. O Dr. Natanael pergunta: se continuar essa situação de falta d'água na cidade, receio que os candidatos a deputado em Bauru, sendo alguns da Câmara, e provavelmente os dois que estão aqui, terá uma péssima recepção da sociedade, principalmente dos bairros onde falta água, de suas candidaturas. Olha, um bom posicionamento. Primeiro quero deixar claro, professor, que não tem nada de concreto na nossa candidatura, especula-se o partido deseja, mas o meu desejo realmente é continuar o meu mandato, trabalhando sempre com seriedade, muita transparência. Isso vou fazer até o fim, se Deus quiser. Eu acredito que a Câmara tem feito seu papel, a Câmara tem cobrado. A Câmara cobra, nós somos chamados a ir para determinado bairro, ver o problema, nós ligamos para o presidente, cobramos, nós fazemos o nosso papel, que é o da fiscalização. Audiência pública. Audiências públicas, chamando o presidente, no recesso agora mesmo, chamamos o presidente para um debate, para um esclarecimento e cobrando respostas a curto e médio prazo, né? Então a Câmara cumpre o seu papel. É claro que num debate político acaba todo mundo caindo no senso comum, mas a Câmara, nesse episódio, a Câmara não é culpada de nada e nós procuramos cumprir nosso papel, cobrando sempre e pedindo para que o presidente do DAI faça o seu melhor, dê o seu melhor, e o Giasone tem feito isso para resolver esse problema crônico na nossa cidade. Ô Fabiano, o que tem de verdade? Diz que a Catini foi eleito para um cargo estadual no PDT? Professor, muito boa pergunta. Ontem nós estivemos em São Paulo, junto com a Catini, com a Fátima Ferri, com o menino Caio, no encontro das mulheres do PDT, e eu fui acompanhar como presidente do partido. E lá a Catini, com o seu jeito todo peculiar, com a sua seriedade e compromisso de sempre, acabou fazendo um discurso muito eufórico
e mostrando para os líderes nossos do PDT do momento, que é o ex-ministro Carlos Lupe e o deputado estadual e pré-candidato a governador Major Olímpio, que deixaram eles entusiasmados. E a Catine, para nossa sorte e para o nosso deleite enquanto presidente do partido, passa a fazer parte da executiva estadual do partido, representando não só as mulheres da nossa região, mas todos os pedetistas da região aqui de Bauru. Isso é muito importante para nós. Catine, um grande beijo, parabéns e tamo junto, você sabe disso. A Catine é uma personalidade única, né? Uma vez eu fui numa formatura dela, da escola, inclusive eu era o paraninfo da turma, há uns 2, 3 anos. E aí, ao que chegou o discurso dela, o ginásio da IT lotado. Certo? Ela falando, de repente ela parou assim e gritou: aluno tranqueira, o ginásio inteiro. A Catine expulsa. Os alunos, assim, quem estava se formando e quem não estava, entendeu? Ela fala no microfone: aluno tranqueira. Os alunos: a Catine expulsa. Eu falei: meu Deus. E a Catine é a nossa pré-candidata a deputada estadual. Ela vai ser mesmo? Vai? Fiz o convite a ela algum tempo atrás, ela aceitou e nós estamos juntos aí, dando todo o apoio para ela. E se porventura nós formos candidatos também, iremos fazer uma dobradinha junto com a Catine. Ô Paulo, você responde essa, ó. O Luiz Carlos da Bela Vista, ele quer saber se o aumento que vai ter no IPTU vai ser sobre o valor venal ou sobre a metragem do valor do imóvel? Aí é uma demanda que... Vamos lá, Fabiano. Uma demanda nossa, né, Paulo? Não é minha não, porque não foi eu que aumentei o IPTU. Mas vamos assim, Luiz Carlos, esse aumento que foi enviado para a Câmara, que houve muitas discussões, audiências públicas e que chegou à aprovação, porque temos que fazê-la, temos que votar, ficou assim: esse percentual será cobrado sobre o valor do IPTU de 2013. Então não é. É isso que foi feito, sobre o IPTU de 2013. Foi feita a revisão da planta genérica, mas se fosse cobrar em cima da revisão da planta genérica, teria casos de ter aumento de IPTU de até 400%. A justiça não vai passar na justiça. Não, jamais. Vai passar na então, justiça, o que foi feito? Foi feito esse aumento que chega, que será cobrado sobre o IPTU de 2013. Professor, eu acabei pegando a tabela aqui do IPTU, pairou aquela dúvida, e é mais ou menos aquilo que eu falei, é apenas um pequeno percentual aqui que estava em desacordo com aquilo que eu falei. De 0 a 15%, de 0 a 75 mil é 0% de aumento, de 75 a 150, 6%. Esses dois casos representam 79% das moradias da cidade. De 150 a 300 mil, 10%. E então, de 150, o imóvel em Bauru, o imóvel em Bauru 150 é Tapera. 12%. Professor, para nossa assim, surpresa, de 0 a 75 mil, quando nós levamos essa proposta, que foi uma proposta tirada de toda a Câmara Municipal, nós esperávamos que não iria atingir muita gente. Nós falamos: vamos aumentar até esse índice. São 39 mil imóveis até 75 mil reais. Mas Bauru é a cidade sem limites. Aqui os imóveis de Bauru, aqui dentro cabe 2 Ribeirão Preto aqui dentro, entendeu? Vai ter imóvel no inferno aqui em Bauru. Depois que o Nicolinha transformou Bauru na cidade sem limite, você vai encosta em Pederneiras para cá, você passa Piratininga para lá, você está percebendo? Então, falar em número de imóvel em Bauru, o prático é o seguinte: imóvel que vale mais do que 150 mil, é tudo que está na cidade, vale mais do que 150 mil. Esses daí vão ter, no mínimo, 10%, 100% acima da inflação, Fabiano. Não estou discutindo. Ele quer fazer o que? Distribuição de renda em IPTU? Quem tem que fazer distribuição de renda para quem ganha mais é o governo federal, e imposto de renda. Concordo. Entendeu? E para finalizar a questão dos terrenos que eu falei, professor, terrenos até 150 mil ficou com 6%, apenas passando o que foi aprovado aqui para ter a informação correta. Até 300 mil,
12%, terrenos até 600 mil, 18%, e mais de 600 mil, 28%. Tá vendo? Mas até 600 mil, 18%. 200% acima da inflação. Mas no terreno, aquele terreno que fica para especulação imobiliária. É o terreno que não tem imóvel? O terreno que não tem imóvel. Terreno. O grande aumento foi no terreno. Está aqui, ó. Pode ficar. Então depois eu vejo. Ó, o Ticão, dá tempo ainda? Ele não me deu... De qualquer forma, Duda, essa questão aí nós aprendemos bem a lição. Foi tudo muito em cima da hora. Isso é muito importante. Nós não passa. Propusemos outras alternativas. Né? Nós propusemos outra alternativa em estudo. Aonde que não aprovou o orçamento? Não sei se foi na Inglaterra agora. Não aprovaram. Nos Estados Unidos foi no apagado das luzes lá. Aí o governo teve que recuar e... Isso que o Paulo falou é muito importante. Então, é importante que desde já a gente se debruce a questão do IPTU no sentido de... foi uma política Robin Hood, tira do rico para dar para o pobre. Todo mundo está falando isso. Dá para perceber que existe esse conteúdo também, tá certo? E existe mais pobre do que rico. Mas isso é política que se aplique? Claro que faz não. Parte. Então, essa é a discussão. Isso é buscar condições igualitárias em relação ao imposto. O que é um imposto, se não um benefício para a própria população? Então, temos que refletir mais profundamente o que está por detrás das decisões. De qualquer forma, merece um estudo muito maior do que teve. Bom, já explodimos. Fabiano, você não será candidato então? Então fala as últimas palavras para o telespectador de Bauru. Você que não precisa votar no Fabiano, ou se por acaso o Fabiano sair, vota no Fabiano. Exatamente. Professor, primeiro eu quero agradecer aqui a oportunidade que sempre a TV Prevê nos dá. Vocês merecem, os dois merecem. Recebendo as críticas, absorvendo, tirando o que é produtivo e tentar aplicar no nosso mandato. Eu acho isso muito importante e nós estaremos sempre à disposição aqui. Em relação a esse questionamento, professor, quero dizer o seguinte: estou vereador, pretendo cumprir o meu mandato, fazendo sempre o melhor, com muita transparência e muito compromisso com aqueles que me elegeram. Se porventura vier a ser candidato a deputado federal, será para ser uma alternativa para a nossa cidade, que não tem um representante na esfera federal já há muito tempo. E se caso vier a ser candidato, é claro que irei fazer campanha e esperar representar a nossa Bauru e região da melhor maneira possível no Congresso Federal. É isso, professor. Paulinho. O PSB tem uma política nacional de que em colégios eleitorais com mais de 200 mil eleitores terá sim uma candidatura própria, tanto para estadual quanto federal. Bauru se coloca nessa condição. Então o PSB lançará candidatos a federal e estadual. Não há nomes, há pessoas cogitadas, mas não há nomes definidos. Existe uma gama bastante interessante de interessados, mas não há nada definido. Do ponto de vista da Câmara, propriamente dito, vamos intensificar as nossas atenções a essas demandas imediatas. A questão da água é prioritária. Nós, como vereadores, temos sugerido alternativas e eu tenho várias alternativas a sugerir. Desde a questão do fundo do esgoto, que imediatamente resolveria a questão de distribuição. Gostei dessa ideia na questão onde falta água, não pode faltar água, tá certo? Então tem que imediatamente, e tem dinheiro parado no banco, vamos usar. Não tem razão de ser. Concordo com você. Então, eu acho que é por aí, tem que ter resposta. Basta mudar a finalidade do fundo do esgoto. Então, o vereador serve para isso, mas ele não pode definir. É o prefeito que define. E nós vamos estar ao lado do prefeito buscando alternativas para tudo isso. Se candidato a deputado federal, o que é muito pouco provável, não é à minha disposição. Eu sou médico e me atenho muito à profissão também. Continuo vereador, pretendo cumprir o mandato até onde Deus me permita e a situação particular me permita, e vamos intensificar essas demandas agudas. Respostas imediatas, não há mais do que esperar. O Pedro Valentim manda aqui que o Tribunal de Justiça derrubou o aumento de imposto na cidade de Aparecida, mandando não cobrar mais do que o índice da inflação. São Paulo também. Né? São Paulo, capital principalmente, mas agora acabou de acontecer também em Curitiba, em Aparecida.
E o Ticão faz uma pergunta muito boa, que é quase um programa. Ticão, eu vou fazer essa pergunta, eu vou guardar a pergunta do Ticão, muito inteligente a pergunta dele e um assunto perspicaz, para fazer a hora que eu tiver aqui outros vereadores ou o prefeito. Infelizmente o tempo estourou. Paulinho. Obrigado, uma vez mais, obrigado. Professor, obrigado. São dois vereadores de primeira linha. Na verdade, eu às vezes mexo com os dois, brinco, porque sou amigo dos dois e admiro os dois vereadores da mais alta qualidade. Continue aí ligado nos... você viu, o Nilson Costa ganhou uma ação aí, parabéns, Nilson. É do PSB. Né? Uma ação que estava tramitando aí já há muitos anos. E merecida essa resposta. Por unanimidade, então. Merecida. Parabéns. Era uma grande injustiça que estava acontecendo. Continue ligado aí nos horários alternativos da TV Prevê. Obrigado, viu? Tchau.